O mercado de colecionáveis convida ela. Meu nome é Adélia Borges, eu sou curadora na área de design, pesquiso essa área, a confluência do design com outras atividades criativas e sou jornalista de formação, comecei nessa área fazendo reportagens e tudo e fui me especializando, me aprofundando e me tornei professora de História do Design. Eu acompanho muito o que acontece, né? E conheço a Liana já há um bom tempo, admiro muito o trabalho da Liana. Para mim, o meu olhar, né? O meu olhar em relação ao design é o design como uma atividade que pode provocar um impacto positivo na sociedade e na vida das pessoas. Então, meu interesse não é da estética pela estética. É um interesse mais assim, encarar essa atividade como uma atividade que é capaz de trazer mudanças sociais, de trazer, porque afinal o que a gente faz, o que a gente consome, o que a gente usa, está relacionado totalmente com o tipo de planeta que a gente quer, com o tipo de relação que a gente quer com as pessoas, com o tipo de vida mesmo que a gente quer. Então, o meu foco é esse. Tenho alguns livros publicados. Desde que eu entrei na área do design, lá nos anos 80, eu já era jornalista, desde o início da década de 70, eu fiquei me perguntando o que a gente do Hemisfério Sul tem de diferente desses países do Hemisfério Norte, né? O que a gente... Será que o design e essas atividades para a gente são as mesmas que para os países ricos, os países já desenvolvidos? Então eu me perguntando, né? Será que é a mesma coisa? Então eu comecei a desenvolver essa tentativa de um olhar desde aqui, né? Desde o nosso lugar, desde o Hemisfério Sul, desde os países pobres, e o que é bastante diferente, né, do que você olhar, por exemplo, a moda desde Paris, ou o design de móveis desde Milão, ou o design gráfico desde Nova York. Eu acho que a perspectiva de onde se vê muda o que se vê. Então eu sempre procurei trazer à tona essa narrativa do que nós estamos fazendo e de como que a gente pode encarar isso desde as nossas condições de vida, as condições de vida da nossa população. Então hoje a gente tem um nome para isso, né, que é uma visão decolonial. Esse olhar eurocêntrico do homem branco que tanto marcou a história da arte, a história do design, marcou tudo, marcou as relações sociais. Como que a gente pode olhar de um outro jeito e com isso construir coisas mais, relacionamentos e cultura material e produção de objetos e produção de arte, de um jeito novo, de um jeito que você considere, valorize e até celebre essa diversidade incrível que a gente tem, né? Então esse é mais ou menos o fio que me guia, o meu norte. Quer dizer, o meu norte ele está bem aqui no sul. Eu conheço a Liana Bloise já faz bastante tempo e gosto muito da Liana. Eu tenho muito uma visão não hierarquizada da cultura. A gente tem, né, as academias de fine arts, artes finas, artes que são o quê? São a pintura, a escultura, né? E depois você tem outras categorias que vão baixando mais isso. E o têxtil, a cerâmica, são coisas que já estão num degrau menor. Aí o design está num degrau menor. E o artesanato, então, quando você quer na área criativa, às vezes xingar alguém, é você falar assim, mas o que você faz não passa de um artesanato. E eu acho que a Liana, ela mistura todas essas categorias, a arte, o design, o artesanato, com uma força criativa muito, muito importante, né? E acho que, então, ela, nesse meu olhar não hierarquizado, eu vejo que ela faz isso
ela faz a arte, o que às vezes alguns chamam de arte vestível, né? Que eu acho que é a arte que você põe no corpo. Agora, eu acho que ela não, eu nem acho assim que o trabalho dela se reduz à questão da moda. Em geral, ele está associado à moda, mas quem faz moda, né? São os estilistas. E para mim, a Liana, ela não é uma coisa de estilismo, é uma coisa de uma criação em estado puro, em estado de potência máxima, e que ela faz coisas que você pode usar sobre o corpo, ou você pode ser um biombo, pode ser um objeto, pode ser até uma echarpe que você pendura na parede, de tão linda que ela é. Gosto muito das sobreposições de tecidos que ela faz, dos vieses, esse domínio da coisa, dos materiais, né? Então, ela pode fazer uma tecelagem que ela coloca um fio de cobre e que aí ela dá uma tridimensionalidade para aquele material. Ou ela pode simplesmente pegar um tecido, tingir e pegar retalhos desse tecido e compondo em vieses. Então ela pode pegar uma renda e com esse olhar valorizar muito, né? Eu acho que desde o início da trajetória dela, que eu estou conhecendo melhor agora com esses posts e desde a exposição no Mercado dos Colecionáveis que teve na casa Museu do Objeto Brasileiro, dá para ver mais assim a versatilidade da Liana Blois em trabalhar com diferentes materiais. E a própria linha, a linha sozinha, ela já vira uma coisa também à parte, uma coisa que tem vida, quase que uma vida própria ali. Então, assim, essa junção de diferentes técnicas, valorização, eu acho que a Liana, o olhar dela valoriza todas as técnicas populares, históricas, tradicionais que a gente tem das populações tradicionais brasileiras. E ela pode trabalhar com um couro de peixe, ela pode trabalhar com uma fibra têxtil, uma palha, e ela vai transformando esses materiais. Eu acho isso muito legal. Pelo que eu acompanho da Liana, eu acho que ela chega nas comunidades nas quais ela trabalha, várias vezes em conjunto, na equipe do Renato Ambroise. Pelo que eu acompanho, eu vejo que é um olhar de diálogo, não é algo que ela imponha visões, né? Imponha o que essa comunidade deva fazer, mas é um estímulo a um olhar criativo dessa comunidade. Acho também bem importante a vertente da Liana como uma pessoa que pensa, promove, né, essas atividades. Eu fiquei muito impactada quando eu vi a exposição Modos da Moda, que ela fez com uma equipe, entre elas a Gláucia Amaral, e foi muito bonito ver aquela exposição ocupando todo um casarão e relacionando a moda com o momento social, né? Era uma história da moda, relacionando com as artes e relacionando com fatos históricos. Então, acho isso foi bem marcante assim para mim ver. Então eu vejo essas iniciativas dela de organizar coisas, de ir atrás, de pesquisar e de mostrar isso pra gente. Eu acho isso bem legal. Na arte, historicamente, você tem a valorização de duas coisas principais, né? A pintura e a escultura. Já a arte repetível, uma gravura, ela já é um pouco, já está num degrau mais baixo. E então essa escultura historicamente, né, aquela escultura de materiais rígidos e sobre pedestais, coisas bastante. No design, a gente também, historicamente, que materiais a gente tem? A gente tem a madeira como um material primordial. Depois, com a Revolução Industrial, a gente teve bastante os metais, né? E depois a gente teve o desenvolvimento dos polímeros, os polímeros sintéticos, os plásticos, materiais duros. E o têxtil é um material mole. O têxtil, ele é maleável. E a história está plena de arte têxtil desde o início, né? Você vê coisas incríveis, desde as feltragens, que é a primeira técnica têxtil. Pega a coleção de arte têxtil pré-colombiana, por exemplo, que hoje está
em comodato, a coleção do Júlio Landman, que hoje está em comodato no MASP, veja aquelas coisas que as mulheres da Bauhaus faziam, né? Que coisas incríveis e que coisas assim, que riqueza. E hoje eu estou vendo uma valorização do olhar em relação ao têxtil. Eu acho que nos museus, nos centros culturais, a gente vê essa valorização. E a Liana é a artista, designer do têxtil, né? Então acho bem interessante. Eu acho que isso também tem a ver um pouco com a contemporaneidade, com essa coisa da maleabilidade, da coisa mais macia em oposição às coisas mais duras e mais assertivas, assim. Eu acho que isso tem a ver até com o que a gente anda pensando e vivendo agora na contemporaneidade. Liana, que bom estar aqui falando de você e te admiro muito. Que bom que a sua história está vindo à tona, toda essa... Quanto tempo de estrada você tem, né? E as pessoas mais velhas, como nós duas, né? As pessoas que já passaram dos 70 anos de idade, como a gente tem a contribuir. Então, olha, por favor, continue criando muito e surpreendendo a gente com as suas belezas inteiras e íntegras que você faz. Um beijo.